Nos últimos dias nós estamos vendo o mercado cripto sofrendo bastante por conta de políticas monetárias aplicadas pelos Estados Unidos a outros países e outros fatores macroeconômicos também que não têm relação direta com o Bitcoin, principalmente quando a gente fala do eixo Estados Unidos e China, né, que são as duas maiores potências, estão se degladiando ali para ver quem tarifa mais quem. E nesse vídeo a gente vai entender os impactos disso sobre o Bitcoin, sobre o mercado de criptomoedas como um todo e quais que são os desdobramentos que toda essa tensão política pode ter em cima do Bitcoin e de outras criptomoedas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala pessoal, Felipe aqui de volta no meu canal Descomplica Cripto, mas eu estou aqui a convite da Coinex para chorar com vocês toda essa queda, né? Todo esse banho de sangue que a gente está tendo no mercado. Estamos devolvendo praticamente toda a alta que a gente teve nos últimos meses e tudo por fatores que não têm relação direta com o Bitcoin. E nesse vídeo a gente vai entender o que está acontecendo, né? Por quê e até quando a gente vai ter toda essa queda. Novamente, a casa de 74 mil dólares por unidade, que é algo que a gente não imaginaria que aconteceria em um ano onde a gente tem possibilidades ali, né, de um bull market, né, onde tudo iria subir e todos ficaríamos ricos, né, essa era a expectativa, esse era o cronograma no final do ano passado para o início desse ano, só que muitas coisas aconteceram, e um dos principais fatores, né, um dos maiores pontos dessa queda é justamente a deliberação ali de tarifas feita pelo Donald Trump. O presidente americano, né, trouxe tarifa ali para vários países e está fazendo o mercado como um todo sangrar, né, não só o mercado cripto, mas o mercado tradicional como um todo, né. Qual que é o objetivo disso, né? Talvez qual seja a intenção do presidente Donald Trump em trazer toda essa sangria para o mercado, né? Ele não vai com uma agenda de globalização, né? Então a intenção dele é reindustrializar o país, é trazer uma soberania maior sobre o produto americano. E já tem pressionado também o Fed para reduzir taxas de juros, né? Então com essa tarifa ele consegue ali parte dos seus objetivos, né? Porque ele começa a deteriorar indicadores econômicos, fazendo a bolsa de valores sangrar, né? E deteriorando esses indicadores, ele abre ali um espaço para que o Fed possa fazer essa redução de taxa de juros, que é algo que lhe interessa a ele. Então todo esse caos, né, cria um ambiente perfeito para o Fed lá e reduzir taxas de juros, né? O Jerome Powell já tinha sinalizado algo nesse sentido de taxa de juros, mas todo esse ambiente caótico começa a desenhar um pouco um cenário que favorece esse tipo de alteração. E por que eu tô trazendo esse contexto para vocês entenderem, né? Por que o Trump ele tá fazendo isso, né? Ele não chegou aonde ele tá, ele tem muita gente muito inteligente do lado dele e faz muito sentido a gente ter esse movimento específico justamente no mandato dele. E eu vou te explicar por quê, né? Os Estados Unidos, como todos os países, né, possuem dívidas, né? A gente tem uma taxa básica de juros aqui no Brasil, a Selic, que é o custo do dinheiro. A taxa do Brasil, por exemplo, é bem alta, né? Porque quanto maior risco, maior retorno, né? Então, para o Brasil conseguir pegar empréstimo, né, para o Brasil conseguir captar dinheiro em formato de empréstimo, ele precisa trazer um maior nível de prêmio, porque o risco é mais alto. Então, quanto maior o risco, maior o retorno nesse sentido. E vários países, por exemplo, várias reservas no mundo inteiro possuem dívida lastreada em dívida pública americana, em tesouro americano. E qual que é o ponto principal disso? No governo do Donald Trump, ele terá que renegociar 3/4 dessa dívida. Então, quanto menor a taxa de juros estiver, menor vai ser esse débito que ele vai ter. E isso deverá acontecer durante o mandato dele. Os Estados Unidos devem 36 trilhões de dólares e 28 desses 36 vão vencer justamente no mandato dele. E a gente tem um cenário ali de comparativo de taxas, que hoje a taxa de juros nos Estados Unidos está em 4% e a média, né, desse débito que os Estados Unidos têm é de 3,3%. Então a gente tem 0,7% de diferença de taxa de juros entre a taxa atual e a média de toda a dívida americana. E só essa diferencinha de 0,7 parece ser uma diferença pequena, mas a gente está falando de meio trilhão de dólares ali pagos só em juros anualmente. Então qualquer pessoa que assumisse, né, todo esse caos que ele assumiu, né, partindo do mandato ali do Joe Biden para o dele, teria que em algum momento fazer algo assim. Isso vai acontecer justamente no mercado dele, né, no mandato dele. E ele tem ali a maioria nas duas casas, né, tanto no parlamento quanto no senado, então ele conseguiria segurar, né, o rojão dessa crise dos mercados para conseguir fazer essa estratégia de redução de taxa de juros e fazer essa renegociação da dívida. É algo complicado, é algo arriscado, mas
aparentemente já tá dando certo. Tem países que já estão negociando concessões. O próprio Netanyahu ali, né, que é o primeiro-ministro ali de Israel, com o Donald Trump, tava junto com o Donald Trump no Salão Oval, o Donald Trump falando que já tem dado muito sucesso, que vários países estão dando concessões ali que ele jamais imaginou que conseguiria, né? Então eu acredito que esse plano realmente está dando certo. Mas a gente tem o caso da China, por exemplo. A China, ela foi taxada, ela sobretaxou os Estados Unidos, e o Trump, ele anunciou que a partir de quarta-feira nós teremos ali uma nova taxa de 50%. Então a China, ela vai ser taxada em 104% ali dos seus produtos, né? E qual que foi a resposta da China, né? Além de trazer mais ali tarifas em cima do produto americano, ele trouxe restrição ali a certas importações de alguns metais e alguns produtos para trazer ali talvez um protecionismo para o seu país, né? Mas a gente está vivendo nesse momento uma queda de braço entre Estados Unidos e China, e com vários outros países já se renderam ali, o Donald Trump já está conseguindo o que ele tem, né? Vamos ver até que ponto a China vai conseguir segurar essa guerra comercial que ela está fazendo junto com os Estados Unidos, que é literalmente uma queda de braço, né? Mas agora entra o ponto, né, Felipe? O que o meu Bitcoin tem a ver com toda essa confusão que está acontecendo aí? Por que a minha carteira está sangrando aqui, cheio de altcoins? O que eu faço, né? Qual que é o ponto, né? Nesse cenário de crise global, realmente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que entender o seguinte, né? Nada disso tem relação com o Bitcoin. Pelo contrário, o CIO da Bitwise, né, que é uma gestora de 12, que tem ali sob gestão 12 bilhões de dólares, veio a público falar que o Bitcoin seria uma solução para esse tipo de guerra tarifária. E realmente né? Porque os países precisam ali de uma moeda forte para estabelecer as suas reservas e que tem uma segurança de que não vai ter impressão ali como se não houvesse amanhã, né? E como acontece em alguns casos nos Estados Unidos, né? De vários períodos de crise que a gente teve, o Bitcoin seria a solução perfeita para isso, assim como o ouro só que é difícil você transitar com o ouro. Bitcoin, você pode ir na padaria comprar pão com ele. E para os países também funcionaria como reservas, assim como o ouro, ele funciona, né? Mas qual que é o ponto, né? A gente teve tantas notícias boas, né? Estados Unidos, reserva estratégica de Bitcoin, vários países trazendo regulamentações positivas para o mercado cripto, e a gente tendo esse tipo de queda agora, né? E não é só o mercado cripto que está sofrendo, né? As ações de empresas de tecnologia, os fundos de investimentos estão todos caindo, mas a gente tem, por exemplo, um case que a gente pode trazer para nós aqui, é do Warren Buffett, que mesmo com essa queda, ele está ganhando dinheiro e está com muito dinheiro em caixa ainda, né? Então, qual que é o ponto que eu posso trazer para vocês relacionando às nossas carteiras de cripto, né? Mesmo no mercado de euforia, mesmo no mercado de crise, comprar Bitcoin é sempre melhor quando está em queda, quando está em alta. Então, ponto importante que a gente tem que ter é sempre ter um caixa ali para oportunidade. Vocês sabem que toda quarta-feira é o meu dia de comprar Bitcoin, então eu vou dividindo ali os meus aportes para comprar Bitcoin nas quartas-feiras, independente do preço. Na quarta-feira dessa semana a gente já vai ter ali a China sendo tarifada de forma dobrada, então provavelmente a gente pode ver ali uma sangria no mercado, e é o momento de você comprar Bitcoin com o caixa que você tem, ou pelo menos deveria ter. Aproveite esses momentos de queda para fazer DCA, porque daqui a 3, 4 anos ninguém mais vai lembrar da queda dos 100 mil por 74 mil. A gente vai lembrar da queda dos 180 mil por 150 mil, dos 200 mil por 150 mil. É essa queda que a gente vai lembrar daqui aos próximos anos, né? Então o Bitcoin, ele sempre vai despencando, só que de um topo mais alto do que o último fundo. Então entenda que Bitcoin e mercado cripto realmente são ativos voláteis, né? A gente vai ter volatilidade no mercado, mas no longo prazo o Bitcoin, ele tem se provado campeão sobre todos os outros ativos, sobre todas as opções de investimento que a gente tem no mercado. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal da Coinext, deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, qual que é a criptomoeda que está mais sangrando na sua carteira, para a gente trazer novidades sobre ela. Talvez ali tenha um ponto importante, algum desbloqueio que não tem relação nenhuma com essas tarifas, mas tem relação com o mercado cripto em si. E ame a Deus, cuide da sua família, compre Bitcoin, grande abraço e até a próxima.